Mate o menino e deixe o homem nascer. Quando eu tava pensando pra fazer esse vídeo, eu pensei, cara, o que eu vou falar que pode realmente ajudar alguma pessoa, principalmente homem, jovem, sei lá, na adolescência, início da vida adulta, que eu gostaria de ter ouvido lá atrás, quando eu cometi os erros que eu cometi, quando eu machuquei as pessoas que eu machuquei, quando eu não entendi que era hora de crescer. E pensando nisso, eu fiz uma lista de 3 pontos cruciais que mudaram a minha vida. 3 momentos, 3 pontos de inflexão, de não retorno, que fizeram com que eu chegasse onde eu estou hoje. Que chegasse a ser a pessoa que eu sou hoje, o homem que eu sou hoje, o marido que eu sou hoje, o filho que eu sou hoje. Pai ainda não, mas eu queria realmente trazer um retrato, verdadeiro do que aconteceu comigo. Não tentar passar pra você um plano prontinho de algo que você deve fazer pra mudar a sua vida. Mas a partir da minha história, eu acredito que eu consigo mostrar pra você onde foi que eu errei e onde eu acredito que você não deveria errar. Onde eu acredito que você realmente deveria pensar, a partir de hoje, a focar nesses pontos e melhorar, pra deixar o menino morrer e o homem finalmente nascer em você. E aqui eu não tô falando de idade, porque existe muito guri de 15, 16 anos que tem que virar homem do dia pra noite. E muito marmanjo de 40 que continua na barra da saia da mãe. E eu não tô dizendo quem mora com os pais, a pessoa pode morar sozinha, mas continua na barra da saia. E nunca se torna o homem que todo mundo achou que ele ia se tornar. Então o vídeo de hoje não é um vídeo de coach, não é pra te obrigar a fazer algo. Mas é te mostrar o que eu fiz pra matar o menino lá atrás e finalmente me tornar o homem que eu sou hoje. Hoje eu tenho 27 anos e tem coisas que eu gostaria de ter escutado com 17. Talvez algumas delas eu tenha escutado e ignorado. Se eu tivesse alguém em que eu realmente confiasse, uma figura em que eu olhasse e falasse, cara, o que essa pessoa tá falando é importante. Então vamos começar. Eu falei que eu vou trazer 3 pontos que aconteceram na minha vida. O primeiro deles, a morte do meu pai, lá em 2009. O que acontece, e eu como um garoto, moleque, eu tinha 10 para 11 anos na época que eu perdi meu pai. Eu achava que eu ia virar o homem da casa. Né? Automaticamente eu sou o segundo irmão, mas eu sou o mais velho dos homens. Quando meu pai morreu, o que eu acreditava é que eu ia virar o homem da casa, que eu tinha virado o homem da noite pro dia. Mal sabia eu que os anos seguintes iam ser completamente catastróficos. Não catastróficos, talvez caóticos, seja a melhor palavra pra dizer. E que eu seria muito responsável por uma boa parte desse caos. Ao invés de assumir o papel de homem da casa, de irmão mais velho, eu pendi pro lado da rebeldia. Durante a minha adolescência eu fui realmente um filho muito complicado. Um filho que passou anos brigado com a mãe, inclusive. Eu já falei em algum vídeo aqui quando eu realmente tive a atitude de pedir desculpa pra minha mãe e perdoar ela também. Não só pedir desculpa, mas perdoar ela dentro do meu coração. Mas o que eu quero te dizer aqui é que não é um evento traumático apenas, ou algo desse tipo, que vai te tornar um homem. Não é só a dificuldade que vai te tornar um homem. Porque se fosse assim, eu teria me tornado muito antes do que eu acredito que tenha sido o ponto de virada pra mim. Não é só a dificuldade. É lógico que eu era muito novo, 10 anos, você vai falar. Mas ao longo da minha adolescência, eu fui ficando mais velho. Isso não foi mudando. Eu fui ficando cada vez pior, cada vez mais rebelde, cada vez um filho mais complicado de se lidar. Eu costumo dizer para as pessoas que me conhecem hoje em dia que eu mesmo não gostaria de ter me conhecido nessa época, porque eu era uma pessoa muito difícil, insuportável, para não falar outra coisa. E algo que hoje eu consigo perceber, mas na época logicamente eu não conseguia, é que aquele menino que perdeu o pai muito cedo estava gritando por socorro, mas ele não era ouvido nem por mim, nem pela minha mãe, nem por ninguém. Era um pedido de socorro demonstrado em várias atitudes que você não espera de uma pessoa tão nova. Eu comecei a beber muito cedo, 15, 16 anos eu já bebia. Comecei a usar outros tipos de substâncias como cigarro, e as outras a gente deixa aí aberto para você imaginar. Mas muito cedo eu já era uma pessoa completamente disfuncional, ganhando muito peso, principalmente depois que eu me machuquei meu joelho, principalmente. Mas não cuidava da saúde, abusava de álcool mesmo antes de se tornar maior de idade. E tudo isso eu fazia para tentar fugir da realidade que eu tava vivendo. Eu digo pra minha esposa que às vezes eu saía na sexta e voltava na segunda-feira depois da escola, porque eu ia cedo pra escola, pra casa. Eu não gostava de estar ali, eu não queria ficar ali. Então o primeiro ponto de inflexão, ele me
transformou, não em um homem, mas em um menino muito rebelde. Esse menino precisava gritar e não conseguia. E se você hoje é novo e passa por essas loucuras que você quer viver muito a vida, eu posso te dizer que eu vivi isso antes do que a maioria das pessoas vive, que é geralmente o começo da vida adulta. E eu acredito que isso fez com que eu cansasse cedo, inclusive. Mas que se você ainda vai começar a viver isso, eu posso te garantir que não é tão legal quanto parece. Não é tão legal quanto parece. E hoje, olhando pra trás, não é que eu não sabia naquela época. Eu sabia, mas eu fazia não é porque eu não sabia, porque eu achava divertido. Muitas vezes eu fazia porque era o escape que eu tinha pra vida que eu tava vivendo. E aí que a gente chega no segundo ponto, que foi em 2018, quando eu mudei, saí da casa da minha mãe pra fazer faculdade. Naquele momento eu pensava que esse era o ponto de, agora eu vou ser independente, eu vou sair da casa da minha mãe. Mas na verdade eu só troquei a minha dependência. Eu saí da casa da minha mãe pra morar com a minha irmã. Eu não trabalhava, eu só estudava. E na minha cabeça eu ia viver todas as loucuras que um estudante universitário vive, geralmente. Mesmo nesse momento eu já tendo reduzido bastante o que eu fazia, eu já estava cuidando mais do meu corpo, indo à academia e tudo mais. E o meu primeiro e último porre, inclusive meu primeiro porre foi no primeiro semestre da faculdade, e o último porre da minha vida. Desde então eu nunca mais fiquei bêbado, já se vão 7 anos. E o que eu lembro disso é que eu fiquei muito mal. E essa ilusão que eu tinha de ser uma pessoa independente, na verdade, ela era completamente mentirosa. Porque eu apenas estava vivendo na dependência de outra pessoa, que era minha irmã. E naquele momento eu achava já que eu fazia demais. Que ir na faculdade, estudar, fazer as minhas coisas era demais. E o que mudou? Então, o que mudou foi que eu conheci uma pessoa que entrou aqui no quarto, inclusive no escritório, enquanto eu gravava. Que foi a minha esposa, que na época era minha namorada. A partir do momento que eu conheci ela, tudo começou a mudar. Mas foi mudar realmente em 2021. No final de 2020, ela decidiu que não queria continuar no emprego que ela tinha, queria advogar por objetivos de vida. Mas para isso, ela precisava sair da casa da mãe. E ela veio morar comigo. Mas eu não morava sozinho. Eu tinha voltado para casa da minha mãe. E a partir daquele momento e de um acontecimento, foi que eu percebi que a vida realmente tinha passado por cima de mim. E que eu precisava acompanhar ela. Que eu precisava, novamente, matar o menino e deixar o homem nascer. E o que foi que aconteceu? Eu lembro que durante a minha adolescência ali, antes de ter dinheiro próprio, eu tinha muita vontade de ter um videogame. Eu tive um PS2 que eu ganhei e ele tinha estragado há muito tempo. E em 2018, antes de ir pra faculdade, eu trabalhava e comprei um PlayStation 4. Fui pra faculdade, ele acabou ficando na casa da minha mãe, meu irmão que aproveitou mais do que eu. Mas quando eu voltei a morar com a minha mãe, eu voltei a ter o PS4. E aconteceu uma coisa curiosa no começo de 2021. O celular da minha esposa estragou. E a gente não tinha grana pra comprar um novo. O que eu fiz? Eu vendi o PS4. E com o dinheiro eu comprei o celular da minha esposa. Que inclusive tá aqui dentro. É um celular que a gente usa de backup aqui. Celularzinho. Tá aqui até hoje com a gente. E é um marco pra mim, porque desde então eu basicamente nunca mais joguei videogame na vida. Eu devo contar nos dedos quantas vezes que eu entrei em alguma coisa pra brincar com os meus amigos. Não jogos, eu acho que a gente deve ter jogado esses jogos online, que tipo Gartic, Stop. E não é porque, meu Deus, cara, você não pode, isso não é coisa de adulto, mas porque a vida começou a colocar outras coisas como prioridade. E não só prioridade de ter o que fazer, ser obrigado a fazer, mas de querer fazer. Hoje eu prefiro ficar com a minha esposa, assistir uma série com ela, andar com ela, ir no parque com ela, do que ficar jogando online. Eu, por exemplo, um dos amigos, a gente conversa direto e agora, em novembro, a gente foi no Beto Carreiro juntos. A gente ainda é amigo, a gente ainda tem contato, mas a gente não joga mais juntos, porque a vida passou por a gente. E essa fase tá ficando pra trás, cada vez mais pra trás. E essa decisão de vender o PlayStation pra comprar um celular pra minha esposa, que tinha acabado de mudar pra casa da minha mãe, pra mim foi o momento em que eu realmente percebi, agora a vida tá me cobrando. Até aquele momento eu achava que eu já fazia muito. Eu estudava, fazia faculdade, nunca peguei uma DP, nunca trazia nenhuma matéria. E eu achava que, aquilo ali era o máximo que eu podia fazer. Eu precisei correr atrás de arrumar emprego. Eu comecei a correr atrás de procurar emprego. E foi quando eu entrei na internet, comecei a trabalhar com isso daqui.
Porque eu tinha um objetivo muito claro, que era morar sozinho com a minha esposa, namorada na época. Mas não só isso, a gente tinha coisa, queria comprar suas coisas, queria ter o seu próprio dinheiro. E em novembro daquele ano, dia 20 de novembro, já se vão 4 anos, a gente decidiu se mudar. Com pouco dinheiro que a gente tinha, conseguiu alugar um apartamento. E eu vou lembrar pra minha vida inteira que a gente pagava R$650 de aluguel com internet, água incluso. Só tinha que pagar energia, que dava uns R$40 por mês. Mas aquele foi o começo. O começo de tudo que veio acontecer na minha vida desde então. Uma decisão que tem um simbolismo muito grande pra mim. E o que eu posso dizer pra você que tá aí perdido na vida, que caiu nesse vídeo aqui às vezes sem motivo nenhum, é que vai existir um sinal. Vai existir um momento em que você não vai conseguir mais olhar pra trás. E que você vai ter que tomar uma decisão. As minhas decisões foram sendo tomadas. Mas mesmo tendo me transformado daquele garoto rebelde, tendo melhorado, em 2021 eu tive que tomar uma decisão. Deixar de ser o menino que só estudava e começar a ser o homem que precisava trabalhar pra ganhar dinheiro, pra pagar as contas. Eu não me arrependo um minuto disso. Hoje, com 27 anos, eu me considero um homem, finalmente. Por mais que o menino apareça às vezes, por mais que eu goste desses momentos com meus amigos e tudo mais. E é muito gostoso pensar no menino, trazer o menino de volta. E é muito difícil quando você tem que deixar ele pra trás. É tipo quando você começa a perceber que as suas amizades do ensino fundamental, do ensino médio, começam a ficarem pra trás. As da faculdade até começam a ficarem pra trás. Você começa a ter menos contato. E as pessoas que você tem mais contato são do seu trabalho, sua esposa, sua família. E você percebe que o menino tá ficando pra trás. Que agora o homem assumiu o papel e não tem mais volta. Tem gente que demora muito mais tempo. Tem gente que demora menos tempo. O que eu posso te dizer é que se prepare. Se você tem 17, 18, 19 anos, o chamado pra deixar o menino pra trás tá chegando. E eu espero que você esteja pronto. Não totalmente pronto. Esteja pronto pra encarar o desafio. Porque eu não tava pronto. Definitivamente. Mas hoje eu vejo que eu aguentei. Suportei tudo que eu precisei passar. Espero que tu também consiga. Se esse vídeo fez sentido pra você, caminha pra um amigo. Se ele não fez sentido, cara, deixa o dislike aqui. Fala por quê nos comentários. Fala se eu falei baboseira. De verdade. Minha intenção não é querer pagar de dono da moral. Eu espero que realmente isso possa ajudar a vida de uma pessoa que seja. De um guri com 17, 18 anos que tá com a cabeça confusa como eu estava lá atrás. É isso.